Bom dia, muito bom dia para você que está chegando por aqui, independente de por onde você esteja assistindo, se você está assistindo ao vivo, se você está assistindo gravado, se você está assistindo aqui pelo Instagram, se você está assistindo pelo YouTube. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Bom dia, minha lindona. Todos que estão chegando, muito bom dia. Que o Senhor ele possa nos abençoar nesse dia, nos trazer clareza e discernimento da palavra. E hoje nós estamos iniciando uma nova sequência. Deixa eu até puxar aqui para ver. Nós estamos iniciando uma nova sequência de estudo. Serão os próximos 7 dias, onde nós vamos falar sobre De Volta ao Caminho. De Volta ao Caminho é o tema dos próximos 7 dias. E hoje, o dia de hoje, a palavra é sobre perdido, mas ainda lembrado. E para acompanhar o nosso estudo de hoje, o versículo está em Lucas 15, capítulo 15, versículo 4. Então, se você for pegar a sua Bíblia aí, você pode abrir em Lucas, capítulo 4, versículo 15. E vamos convidar outras pessoas também para estar aqui. Abençoa outras pessoas. Envia aí, compartilha. Vamos ajudar outras pessoas a também receber a palavra de Deus. Que elas possam também ser abençoadas por essa palavra. Tá bom? Vamos lá então? Vamos convidar o convidado mais importante desta live, deste devocional, que é o nosso Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, a Ti rendemos graças, porque o Senhor é bom, o Senhor sempre nos ouve, o Senhor sempre está conosco. Queremos Te convidar, Pai, para este momento, que o Espírito Santo ele possa estar conosco, nos trazendo discernimento, sabedoria, nos ajudando a compreender, Pai, a Tua palavra, nos ajudando a compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta manhã. Que o Senhor possa estar presente, Senhor, na nossa vida e em todos os momentos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Então hoje, lá em Lucas, capítulo 15, versículo 4, diz assim: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no campo as 99 e vai em busca da que se perdeu até que a encontre? Então, esse versículo, ele é bem conhecido também, e ele fala sobre o pastor. O pastor que, apesar dele ter 99 ovelhas para cuidar, ele deixa aquelas 99 e ele vai atrás da uma que se perdeu. Então, o amor e a persistência do pastor para ir em busca dos perdidos, né, para salvar aqueles que se perdem e trazendo para nós, né? Gente, minha luz aqui tá piscando. Trazendo para nós, o pastor, ele sempre vai procurar salvar aquele que se perde.
independente da situação, vamos falar de nós enquanto ovelhas. Nós podemos estar longe, nós podemos estar calados. Talvez a gente tenha parado de orar com fervor, de crer, de sonhar. Às vezes as situações do dia a dia nos consomem, às vezes uma tristeza muito grande ou algo que acontece, ou até mesmo ao contrário. Às vezes nós estamos tão bem, nós estamos tendo sucesso em tudo que estamos fazendo, as coisas estão fluindo e está tudo tão bem que também nós esquecemos. Na verdade, é mais fácil nós nos esquecermos quando estamos bem do que quando estamos mal. Porque quando estamos mal, nós vamos atrás do socorro. Nós gritamos, né? Me socorre. Eu acho que as pessoas, elas conhecem mais os versículos que são de socorro do que as promessas do Senhor, infelizmente. Eu tenho certeza que todo mundo conhece: o Senhor é o meu socorro sempre presente na angústia. Mas, amados, a gente tem que saber que o Senhor está conosco em todo o tempo e que nós devemos estar com Ele em todo o tempo. Sabe aquela coisa? Eu sempre lembro, né? Da frasezinha que a gente vê por aí nos carros, nos caminhões. Deus é fiel. Nós sabemos que Deus é fiel. Isso é algo óbvio. Ele é fiel para cumprir, Ele é fiel para completar a boa obra que começou em nós. Ele é fiel para cumprir todas as palavras, todas as promessas. Mas e nós? Nós somos fiéis, nós temos sido fiéis ao Senhor, à palavra dEle. E independente disso tudo, nós ainda somos lembrados. E Jesus, ele traz essa parábola, ele conta essa parábola da ovelha perdida para revelar algo muito profundo. E por que Jesus falava por parábolas, né? Porque o povo, e não só naquela época, tá? Ainda hoje, o povo, ele precisava de uma forma simples para entender. E as parábolas é como a gente contar historinhas para criança. Ela se torna simples de entender. Então, apesar de ser uma parábola muito simples, é pequenininha e é simples, ela traz algo muito profundo, ela revela algo profundo. E o que ela revela? O que essa parábola ela revela? Que Deus, que o Senhor, Ele jamais ignora os que se afastam. Ele jamais ignora os que se perdem. Ele vai atrás. Ele vai em busca da ovelha perdida. Mesmo que ele esteja cercado por 99. Mesmo que ele tenha 99 para cuidar. Ele se importa com aquela uma que se perdeu. Será que nós, no nosso contexto, enquanto pessoas, será que nós faríamos da mesma forma? Será que nós olharíamos para as nossas 99 e falar, putz, vou deixar as minhas 99 para ir atrás de uma? Será que nós faríamos da mesma forma? E ele sente falta. Isso que é mais legal. Ele sente falta dessa única que se perde. Tem lá. Estão todas lá, reunidas, juntas. Ele olha e sente falta de uma que não está ali. Você pode ter se afastado, você pode ter se calado, você pode estar passando
pelo que for, né? Como eu disse, seja bom, seja ruim, e você se afastou, o Senhor, Ele sente falta. Ele vai no mesmo instante falar, opa, tá faltando alguém aqui. Tem alguém que não está aqui no meu rebanho. E Ele vai atrás de você. Ele vai atrás de qualquer forma. Ele vai fazer você lembrar. Ele vai fazer alguém te dar uma palavra. Ele vai fazer uma música tocar. De alguma forma, Ele vai trazer isso ao seu pensamento para te trazer de volta para casa. E sabe uma coisa que essa parábola ela nos faz refletir também? Que o Senhor, Ele nos conhece no nosso íntimo. Ele nos conhece pelo nosso nome. Ele nos conhece a ponto de saber aonde nós nos perdemos. Em que momento, em que situação, o que roubou o nosso coração dele? O que tirou a nossa atenção? O que desviou o nosso olhar? Ele nos conhece, sabe? E Ele está vindo atrás de você. E Ele vem atrás de você. E Ele não vem atrás de você com acusação. Provavelmente nós, na nossa humanidade, quando algo sai do nosso contexto, quando algo se perde, nesse caso aqui é alguém, né? Nós geralmente vamos, por que você saiu do meio do rebanho? Por que você se perdeu? Por que você não continuou acompanhando? Nós geralmente iríamos acusar, iríamos brigar, jogar responsabilidade. Mas o Senhor, Ele não faz dessa forma. Ele vem atrás de nós com amor, com compaixão, com ternura, benevolência. Ele jamais vai te acusar, porque Deus não é acusador. Acusador é o inimigo. Então Ele jamais vai te acusar. E sabe, amados, o que é interessante é que nós mesmos nos acusamos. Às vezes, eu não sei por que motivo pode ter acontecido com você, assim como já aconteceu comigo, de me afastar da presença do Senhor por determinado motivo e eu ficar me acusando. E eu ficar remoendo, sabe? E nós podemos até nos acusarmos, porque isso é nosso. Isso é da nossa humanidade caída. Mas isso não provém de Deus. Ele não é acusador. Ele é amor. Amor incondicional. Então Ele vai te buscar não com acusação, mas com esse amor incondicional. E amados, vocês podem estar se perguntando, né? Eu estou falando aqui de formas, né? De como nós podemos nos perder. Quais são as formas que nós podemos nos perder? Porque não se enganem. Não se enganem. Porque está escrito na palavra, vigiai e orai. Por que vigiar e orar? Porque se a gente não vigiar em todo o tempo, se nós não cuidarmos, né, se nós não estivermos atentos, nós nos perdemos nas pequenas coisas, sabe? Já viu aquela questão que fala que a gente não tropeça numa montanha? A gente tropeça numa pequena pedra. Uma montanha a gente enxerga e a gente jamais vai tropeçar ali. Mas numa pedra pequenininha, às vezes você se distrai e você tropeça. Então, há várias formas de nos perdermos, sabe? E há formas assim
que às vezes a gente nem percebe. Quando vê, sabe, o inimigo já colocou ali a sementinha e você, por algum motivo ou por alguma situação que está acontecendo, você acaba tropeçando. E às vezes é o quê? Cansaço. Você acredita que nós podemos tropeçar por causa do cansaço? Cansaço, às vezes, tanto físico quanto cansaço na alma. Sabe? Aquela rotina pesada do dia a dia que você não tem tempo para nada e você tá cansado. E você chega em casa e às vezes você esquece de quê? De ter o seu momento com o Senhor. E aí você vai dormir tarde, dormir cansado. No outro dia você não consegue acordar. Você não consegue estar aqui. Você não consegue entregar a sua primícia para o Senhor. E aí, mais uma vez, você não conseguiu ter o seu momento com Deus. E assim, você vai de pouquinho em pouquinho se cansando. E a sua alma se cansa porque você não tem renovo. Porque você não está buscando, sabe, mergulhar na fonte. Você não está buscando se renovar, se preencher daquilo que vai te manter de pé. Se preencher, sabe? Bom dia a todos que chegaram aí. Você não está buscando se preencher daquilo que é importante e daquilo que vai te manter firme. E aí o cansaço te rouba. O cansaço te rouba, a sua alma te rouba. E, juntamente com isso, a frieza espiritual. Porque isso vai se acumulando ao longo dos dias e você esfria espiritualmente. A semana passada inteira nós falamos sobre o fogo que arde, que queima. Esse fogo ele se apaga, esse fogo ele se esfria. Então nós não podemos dar brecha para a frieza espiritual, é buscar todos os dias. Quer uma outra forma de se perder, que é muito fácil para a gente se perder, é sobre uma dor não resolvida. Quando a gente, sabe, se machuca por algum motivo, com alguém ou com alguma coisa, ou quer ver um dos grandes motivos de perda dentro da religião, é você se frustrar com um líder. É você se frustrar com as pessoas que às vezes você olhava e você se inspirava e você modelava aquela pessoa e essa pessoa ela te frustra. Então a frustração com pessoas, a dor, às vezes a pessoa ela te machucou por algum motivo, ela te traiu, te enganou, enfim. Essa dor, sabe? Essa dor que você não resolve, ela te consome. E ela te consome e ela vai te consumindo e aquilo fica na sua cabeça, você fica remoendo. Lembra quando ontem nós falamos, seja transformado pela renovação da sua mente? Você não pode manter essas coisas na sua mente, muito menos no seu coração. Porque se o nosso coração é o altar do Senhor e eu mantenho esse tipo de coisa no meu coração, eu estou tirando o Senhor e colocando esse tipo de coisa. Porque não há lugar para Deus e para frustrações, para dor, para mágoa, para coisas não resolvidas. Deus quer um altar preparado para Ele, lembra? Onde Ele possa habitar. Então esse tipo de coisa também te afasta e te faz você se perder. E uma outra coisa, gente, que é uma coisa muito importante e que as pessoas se perdem demais também, é religiosidade vazia. Não importa qual é o tipo de segmento que você segue, né?
Não importa a sua religião, né? Se é católico, evangélico, nós somos cristãos. Nós estamos em busca de Cristo. Mas independente de onde você esteja, se você se deixa preencher pela religiosidade, você está abrindo caminho para se perder. Porque Deus não está preso dentro de 4 paredes. Deus não está dentro de uma caixinha. Ele quer relacionamento íntimo com você. Não existe terceirizar isso. Às vezes nós estamos tão presos, enroscados na nossa religiosidade, que nós achamos que nós precisamos de terceiros. Às vezes nós achamos que nós precisamos de terceiros para orar pela gente, para interceder pela gente, para falar com Deus pela gente. E Ele é seu Pai. Quem melhor para você falar do que com o seu Pai? Eu sei que muitas vezes a gente precisa, como eu falei, né? Às vezes a gente está ali com um cansaço muito grande na nossa alma e a gente precisa de pessoas que orem pela gente para que a gente possa, né, receber essa, vamos dizer assim, essa energia positiva, esse renovo que as pessoas elas derramam sobre a nossa vida. Mas que a gente entenda que nós não podemos viver de religiosidade. Nós não podemos viver nesse ciclo vicioso de que tudo eu preciso de alguém para orar por mim, tudo eu preciso de alguém para interceder por mim, eu preciso de alguém para falar com Deus por mim. Não. Você tem canal livre, direto e aberto com o seu Pai. Esse véu que existia, ele foi rasgado. Não tem mais nada entre você e o seu Pai. Jesus, Ele te deu essa bênção, esse livre acesso através do sacrifício dele e do sangue dele derramado na cruz. Então, amados, às vezes, né, a gente está ali, frequente, nos cultos, por exemplo. Tô frequente, tô no culto, tô servindo, tô ali, sabe? E as pessoas que olham de fora falam, nossa, mas o nosso coração está distante. Tô ali, ó, cumprindo uma agenda, cumprindo uma obrigação, mas o meu coração tá longe do Pai. Quantas e quantas pessoas eu conheço que estavam ali, que todo mundo achava que, nossa, essa pessoa tem um relacionamento incrível com Deus, é uma pessoa totalmente de Deus, mas estava como uma ovelha perdida, com o seu coração distante da presença do Senhor. Outras vezes, são pessoas que se isolam completamente, sabe? Pessoas que se isolam, como eu falei, né? Que se culpam e ficam ali remoendo, acreditando que não tem mais volta. Acreditando às vezes que o Senhor esqueceu delas. Acreditando que não tem mais jeito, sabe? Que já passou o tempo, que está perdida há muito tempo e que o Senhor, às vezes duvidam até que o Senhor possa encontrá-la. Mas, queridos, eu quero falar com vocês. Jesus é o bom pastor. Ele não, jamais, ele vai abandonar os que se perderam. Jamais. Não importa onde, não importa quando, não importa em qual caminho. Não importa se aonde você está é de difícil acesso. Se está no meio de uma floresta espinhosa, o Senhor, Ele vai lá te resgatar. E Ele deixa tudo. Ele deixa tudo para vir
ao encontro de quem se perdeu. Que às vezes a gente se perde de uma determinada forma que nós não sabemos como voltar. Às vezes nós vivemos até uma vida inteira no caminho, sabe? Uma vida inteira no caminho. Mas chega a determinado ponto quando a gente se perde, e a gente se perde de uma forma tão absurda, que nós esquecemos. Nós esquecemos o caminho de volta. Então, ele vai buscar. E sabe o que fala? No finalzinho desse versículo, até que a encontre, ou até que venha a achá-la. Ele não procura um pouquinho e, procurei, não achei, cansei de procurar. Se perdeu, tá tudo certo, eu tenho mais 99. Não. Ele procura até achar. Às vezes o seu coraçãozinho, ele tá tão fechado, ele tá tão, sabe aquelas sementes que nós falamos? Aquelas sementes que vão brotando, vão caindo, e eu falei, o nosso coração é um solo muito fértil. Então as sementes, elas vão caindo e vai brotando. E as coisas ruins, elas também brotam. Então tá aquele monte de coisas, um emaranhado. Mas ele vai, e vai tirando, e vai arrancando, e vai buscando, até te encontrar e te trazer de volta para casa. Ele não desiste. Nós somos desistentes. Nós desistimos muito fácil das coisas. Mas ele não desiste jamais. E, como eu disse, ele não vem com exigência, ele não vem com culpa, ele não te acusa, mas ele vem com graça, ele vem com restauração. Quando ele te encontra, ele não te repreende. E ele vai fazer o que? Ele vai te carregar nos ombros. Isso está no próximo versículo, no 5. E assim que a encontra, coloca por sobre os ombros, cheio de júbilo, e ruma para casa. Ele vai te carregar. Às vezes eu tô tão ferido, tão magoado, tão desesperado, que eu não consigo nem caminhar com as minhas próprias pernas. Então ele vai te pegar no colo. Não importa como você esteja, ele vai te pegar no colo, ele vai te carregar e vai te levar de volta para casa. Sabe? Porque o verdadeiro amor, o amor de Cristo, o amor do nosso Pai, ele não apenas te chama de volta. Vamos voltar para casa, vem comigo, vamos lá. Não. Ele vai te sustentar. Ele vai te sustentar até você conseguir recomeçar, até você conseguir se levantar, até você conseguir caminhar novamente com as suas próprias pernas. Ele te sustenta em todo o tempo. E esse retorno, quando Deus, ele nos traz de volta, né? Ele nos traz de volta para casa, é motivo de festa no céu. Quando um filho arrependido volta para casa, é motivo de festa. Eu lembro sempre da parábola do filho pródigo, que também se perde, vai para o mundo, e quando ele retorna, é motivo de festa para aquele pai. Aquele pai dá uma grande festa, porque o filho perdido voltou para casa. E assim é quando qualquer um de nós voltamos para casa. O Senhor, ele está ali, com o coração cheio, em festa, porque não há condenação. E sabe, amado, sobre esse texto, eu queria falar alguns pontos com vocês sobre esse versículo. A primeira coisa é sobre a ovelha perdida. O que ela representa
né? E aí a gente aprofundando um pouquinho o contexto bíblico. O que essa ovelha perdida ela representa? Ela representa qualquer um de nós que tenha se afastado. Como eu já falei, né? Seja por qualquer motivo que a gente tenha se ferido, que a gente esteja cansado, que tenha se perdido, que tenha perdido o nosso rumo, talvez tenha se deixado levar pelas coisas do dia a dia. Mas o texto ele vem nos mostrar que estar perdido não anula o seu valor. Quando eu falei sobre nós mesmos nos acusarmos, é muito em relação a isso. A gente acha que a gente perdeu o nosso valor. A gente acha que, porque eu não tô ali, né, junto com o rebanho, eu perdi o meu valor, mas você não perdeu. Estar perdido não anula o seu valor. A ovelha ainda é do rebanho. Você ainda é de Cristo, nós ainda somos de Cristo, independente da situação. Isso não anula o seu valor. Outra coisa, quando o Senhor, ele deixa as 99, ele deixa no campo as 99 e vai em busca daquela que se extraviou. Quando ele deixa essas 99, o que ele está dizendo para nós aqui? O que o texto ele está nos trazendo? Ele está nos trazendo que o amor de Deus, o amor de Cristo, ele é individualizado. Ele não é um amor coletivo. Ele não ama coletivamente, sabe? Ele jamais vai te abandonar porque ele ama cada um na sua individualidade. Ele conhece cada um, ele te chama pelo teu nome. Ele sabe quem você é. Então, ele é capaz de parar tudo. Opa, peraí. Deixa eu contar aqui, tem 99. Tá faltando uma, para tudo. Fica aí que eu vou atrás daquela que se perdeu. Sabe, porque nunca vai ser sobre um amor coletivo. O amor do Senhor, ele é pessoal. Ele te conhece e ele te trata, ele cuida de você na sua individualidade. Ele cuida de cada um de nós na nossa individualidade. Porque eu, apesar de fazer parte daquele rebanho, eu tenho necessidades diferentes. Eu tenho questões diferentes. Eu tenho situações diferentes. O que pode me fazer cair, o que pode me fazer tropeçar é diferente do que te pode fazer tropeçar. Então não tem como o Senhor cuidar coletivamente se nós temos necessidades individuais, se cada um de nós somos um. Você sabe que não existe ninguém na face da terra, nem jamais existiu e nem jamais vai existir alguém que seja igual a você. Nem irmãos gêmeos univitelinos são iguais. Eles podem parecer, mas não são. Cada um tem sua digital, cada um tem seu DNA, cada um tem a sua identidade. Jamais houve, nem jamais vai haver alguém no mundo igual a você. Você é único, você é exclusivo. Você é separado do Senhor. E Ele te cuida, e Ele cuida de você de acordo com a sua individualidade. Outra questão, que é o que nós já até falamos aqui, no finalzinho do versículo diz: até que ache
até que a encontre. Isso mostra sobre a perseverança de Deus. E nos mostra que nós devemos ser como nosso Pai, nós devemos buscar sermos como nosso Pai, nos espelharmos. Tem muita gente que fala, né? Ai, em quem você se espelha? Ai, eu quero ser como fulano, como Beltrano, como aquela pessoa X. Não, você tem que ser espelho do seu Pai. Busca ser, sabe? Tem que modelar alguém, modela Cristo. E olha só aqui, uma das coisas que mostra é a perseverança do Pai. O texto, ele não vai dizer que ele foi atrás, ele buscou e ele procurou e ele não achou, então ele voltou para casa. O texto não fala isso. O texto fala que ele busca até encontrar. E então isso não está falando apenas sobre alguém que foi lá e por acaso estava fácil e achou. Não, quando fala busca até encontrar, quer dizer que houve uma perseverança, que não foi fácil, que foi difícil. E às vezes é difícil para o Senhor nos encontrar, porque nós estamos num emaranhado tão grande, que não é difícil porque é difícil para Ele, é difícil para nós enxergarmos, é difícil para nós ouvirmos a voz. E aqui isso está falando de graça ativa, não passiva. De que, se você for até Deus, você vai receber a graça. Não. Ele derrama a graça sobre você. O céu inteiro se move quando você se afasta. De alguma forma, se você é uma ovelha do Senhor, se em algum momento da sua vida você já entregou sua vida para Ele, já entendeu que Ele é seu único, suficiente Salvador, você já fez parte desse rebanho, se não fez parte, eu te convido para fazer parte desse rebanho, entendendo que Ele é o único, suficiente para tudo na sua vida. Então, Ele vai se mover, o céu vai se mover para que você seja encontrado. E aí, partindo aqui pro versículo 5, né? Ele diz, põe sobre os ombros. E o que quer dizer sobre o pôr sobre os ombros? Que ele tem todo um cuidado restaurador, um cuidado de que sabe que você está mancando, você está ferido, você está cansado. Então, ele não vai apenas, vem cá, é uma ovelha, né? Peraí, deixa eu colocar uma corda e sair te puxando. Não, o Senhor jamais vai fazer isso. Sabe? Ele não vai te arrastar, ele não vai te repreender, como eu falei, ele não vai te acusar. Ele vai te carregar no colo. Desde sempre eu acho que eu via aquele, eu não sei exatamente, mas sempre, eu acho que até hoje existe isso, tem muito tempo que eu não vejo, mas há aquela pegadas na areia, que as pessoas colocavam até a foto, né, do mar, da beira do mar assim, e 2 pares de pegadas, e depois vem um par de pegadas só. E a pessoa, né, repreende a Deus, falando, Senhor, quando eu mais precisei de Ti, Tu me abandonaste. E o Senhor diz, meu filho, neste momento que você vê apenas um par de pegadas, foi exatamente ali que eu te carreguei no colo. E é exatamente sobre isso. Vai ter momentos que o Senhor, Ele vai te carregar no colo. É só você entender. Você carrega seu filho no colo? Quantas vezes eu já carreguei os meus filhos no colo quando eles estavam cansados? Quando se machucaram, eu tinha que pegar no colo e sair correndo. Pai, mãe, pai, né? Quantas vezes? Corre pro hospital, pega no colo, sai correndo do jeito que tá, com a roupa que tá, cabelo do jeito que tiver. Quantas vezes?
você já teve que carregar seu filho no colo. E nós que somos tão imperfeitos, nós que sabemos que estamos na carne, que estamos aqui nesse mundo, que somos tão, às vezes, tão vazios. Imagine o seu pai que é perfeito, o seu pai que te ama incondicionalmente, que não há no mundo alguém que tenha chegado nem próximo do amor dele. Ele vai te carregar no colo. Existem momentos, às vezes, neste momento esteja tudo bem com você, e às vezes você fala, essa palavra não é para mim. Mas olha para trás, quantas vezes o Senhor já te carregou no colo? Quantas vezes Ele já foi atrás de você? Quantas vezes você se perdeu e Ele foi atrás de você? E essa lembrança que nós temos que trazer é para que nós sejamos gratos e para que nós entendamos o quanto amado nós somos, né? Então isso mostra que Deus não apenas nos encontra, Ele também nos sustenta. E a última partezinha aqui, a festa no céu. E a festa no céu é o reflexo do coração do Pai. Tá aqui no 6, né? Vamos voltar aqui no 5. E assim que a encontra, coloca por sobre os ombros, cheio de júbilo, e ruma para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e anuncia: alegrai-vos comigo, pois hoje encontrei a minha ovelha perdida. Então, ele reúne os amigos, os vizinhos para comemorar. E há a festa no céu. E essa festa é o reflexo do coração do Pai. Não precisa de uma multidão. É apenas um. Um só que se arrepende. Um só que é encontrado. Um só que volta para casa. É alegria para o coração do Pai. E isso, né, quebra aquela visão de que Deus só se alegra com multidões. Deus só se alegra quando muitos se arrependem, quando muitos se convertem. Ou então que Deus só se alegra com quem é perfeito, com os filhos perfeitos. Até porque, vamos falar a verdade, não existe perfeição nesse mundo. Ninguém é perfeito. Eu não sou perfeito, você não é perfeito. Se você tem a síndrome de ser perfeito, de achar que você é perfeito, que você não erra, que você não cai, que você não se perde, eu tô aqui para te contar que você não é. Não somos perfeitos. O que há de bom em nós, tudo provém de Deus. E tudo que há de ruim em nós é nosso mesmo. Então, para que nós sejamos bons, para que nós possamos ser melhores todos os dias, nós precisamos estar firmados na rocha. Nós precisamos estar com o nosso fundamento muito bem fundamentado naquele que nos resgatou. Então, que nós entendamos que precisamos do Pai, precisamos do direcionamento, precisamos da clarificação do caminho, estar no caminho, para que nós não nos percamos. E essa restauração, né, é motivo de celebração divina. Eita, vamos lá, que a hora tá correndo. Então, amados, para hoje, o que nós vamos fazer hoje? Qual a nossa aplicação para hoje, para o nosso dia? Independente, tá? Eu falei muito sobre quem se perde, né? Sobre estar perdido. Mas independente se você está perdido ou não, isso vale para todos nós. Mas se você se sente longe de Deus, cansado, esquecido,
Para você que se sente assim, saiba que o pastor está vindo ao seu encontro hoje. Ele tem um encontro marcado com você. Sabe? Que você não resista. Que voltar para casa não é vergonha. E eu lembro de que quando aconteceu algumas situações na minha vida no passado, eu tive vergonha de voltar para casa. Eu não morava mais. Na época eu morava antes, né? Eu morei com a minha avó me criou, minha avó, minha tia. E aí eu cresci, saí de casa, me casei, tudo mais. E aconteceram N coisas na minha vida. E eu tive vergonha de voltar para casa. E sabe o que aconteceu? Eu passei anos e anos sofrendo. Porque eu tive vergonha de voltar para casa. Então, meu conselho para vocês. E isso eu tô falando da casa física, da casa real. Imagina da casa do nosso Pai. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se eu puder e tiver autoridade para te falar isso com todo o meu coração, não resista, não se envergonhe. Não é vergonha voltar para casa. Voltar para casa é você se render, é você saber aonde está o seu verdadeiro caminho. É saber que o Pai está ali, te aguardando com o coração, sabe, cheio. E às vezes Ele vai lá te buscar e você não volta. Você se esconde. Não se esconda. Não se esconda da presença do Senhor. Ele quer você junto com Ele. Ele quer ter um encontro com você todos os dias. Então é isso. E para você, né? Que às vezes não está nesse momento, saiba que estar na presença do Senhor todos os dias é necessário para que você não tropece. Não tropece nessas pequenas pedrinhas que vão, ao longo do tempo, te afastar da presença do Senhor. Nossa frase de hoje, eu nem coloquei aqui o título do tema de hoje, né? Mas a nossa frase de impacto de hoje é a seguinte: estar perdido não é o fim, quando há um pastor que não para de procurar. Então entendam, meus queridos, nós somos amados e nós temos um pastor que não para de nos procurar. Ele não sossega até nos encontrar. Ele não sossega até nos fazer voltar para casa. Mas que a gente lembre que isso é uma via de mão dupla. Eu preciso me entregar, eu preciso aceitar, eu preciso entender que ali é o meu lugar. Que o meu lar é ao lado do Senhor, é na casa do meu Pai. Então volta para casa e se entregue totalmente ao Senhor. Vamos orar? Amém? Ai, Pai, obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Obrigada por estarmos aqui, por estar aqui, porque a Tua presença é o mais importante. Nada disso faria sentido se não fosse pela Tua presença. Porque tudo é Teu, Senhor. Tudo é por Ti e para Ti. Obrigada porque mesmo quando eu me perdi, quando nos perdemos, Pai, o Teu amor não desistiu. Obrigado por nos fazer lembrar que ainda somos vistos, amados e buscados. Hoje queremos nos entregar novamente. Nos entregamos de novo, Senhor. Se houver necessidade, carrega os seus filhos. Cura, liberta, traz de volta para Ti. Traz de volta para Tua casa, Senhor. Mostra aos perdidos o caminho. Para aqueles que não conseguem andar, Senhor, carrega no colo.
Pai, visita cada um aqui, porque o Senhor, como um Pai amoroso, bondoso, o Senhor sabe a necessidade de cada coração. O Senhor sabe onde cada um se encontra, o que cada um precisa, Pai. Abençoe-os abundantemente, derrama graça sobre a vida deles. Derrama, Senhor, a unção diretamente do trono. Que eles sejam lavados, remidos e justificados. E que nós possamos entender que nada é sobre nós. Que nós não somos autossuficientes. Que nós não conseguimos sozinhos, Pai. Que nós precisamos de Ti em todo o tempo. Obrigada, Senhor, por mais este dia, por esse mergulho na Tua palavra. Que o Espírito Santo possa estar caminhando conosco, e não apenas que Ele esteja porque Ele está, mas que nós possamos sentir a presença e ouvir os direcionamentos que Ele tem para nos dar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Toda honra e glória para o nosso Pai. Queridos, queridas, amém. Glória a Deus. Amanhã nós estaremos aqui novamente às 6h17. Para quem está assistindo no YouTube, é às 7 horas da manhã. E convida mais um. Convida mais um para estar com você. Às vezes a gente não sabe, mas às vezes nós somos o canal por onde Deus quer encontrar as ovelhas perdidas. Então leva essa palavra para mais um, traga mais um. Que você seja canal de bênção na vida das pessoas. Fiquem todos com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.